Fala galera, vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Pré-contrato: São Paulo tem acordo verbal com Paul Fernandes, mas nada assinado. Diário Olé divulgou que existe um pré-contrato assinado entre São Paulo e Paul Fernandes na noite de segunda-feira 5. Paul Fernandes assinou? São Paulo não vai contratar Paul Fernandes agora e também evita assinar pré-contrato neste momento, mesmo com acerto verbal com o atleta. Seu nome será reavaliado para 2025, mas até lá, ele poderá renovar com o Boca. Diário Olé divulgou que existe um pré-contrato assinado entre São Paulo e Paul Fernandes, mas clube nega. Acordo com o atleta está apalavrado, mas sem papelada. Ideia seria trazer para agora, mas Boca não tem dado brechas. Fortaleza entrou forte no negócio e pode ficar com o atleta. Boca tem avisado ao mercado que vai utilizar o volante até o fim do contrato, em dezembro. O Leão do PC pode ofertar melhores condições ao clube. Notícias do São Paulo. Sem Paul Fernandes, a diretoria do São Paulo sugeriu ao Zubeldia que aproveite Liseiro, enquanto tenta destravar Thiago Mendes. O treinador tem gostado do atleta que hoje tem sido preferido até mais do que Marcos Antônio, que ainda está entrando em condicionamento físico. Boca Juniors recusou a proposta do São Paulo de $200 mil por Paul Fernandes e avisou que vai aproveitar o atleta até o fim do contrato, dezembro. O jogador recusou uma oferta de renovação com o clube chinês, por já ter acordo com o tricolor paulista para 2025. O Boca também recuou nas tratativas por Galopo e vai procurar outras opções no mercado. Rosário Central se torna o único candidato a levar o volante do SPFC para a sequência da temporada, mas ele deve ficar. Thiago Mendes e São Paulo tiveram reuniões nesta semana para bolar estratégias visando a liberação junto ao Al Rayyan. As partes vão tentar uma última cartada para conseguir fazer negócio. São Paulo tentou Paul Fernandes, mas voltou a carga pelo volante brasileiro. Expectativa é de conseguir destravar o negócio, que é difícil. Inscrições para a Libertadores finalizam no próximo dia 9. São Paulo de Zubeldia decide quais competições vai priorizar na temporada de 2024. Com um dos melhores elencos do país, São Paulo deve fazer escolhas visando diminuir o desgaste físico dos jogadores. São Paulo segue disputando 3 torneios. O São Paulo é uma das equipes da elite do futebol brasileiro que segue disputando todos os principais títulos da temporada. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores são as competições no horizonte do tricolor paulista. Mas a maratona de jogos está fazendo com que prioridades precisem ser definidas. Lesões como as dos meias Pablo Maia e Alisson deixam o elenco comandado pelo treinador Luiz Zubeldia carente de mais peças, de maneira que a comissão técnica deve definir qual competição priorizar. Sendo assim, a tendência é de que os principais jogadores entrem em campo pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores, as competições de mata-mata. São Paulo deve poupar titulares no Brasileirão. Por conta dessa decisão de Zubeldia, o São Paulo deve ter um time mais próximo do reserva dentro do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, no Morumbis, o tricolor receberá o Lanterna Atlético Goianiense. Situação é confortável na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o soberano abriu boa vantagem no jogo de ida das oitavas de final, contra o Goiás. Após vencer por 2-0, até uma derrota por um gol de diferença classifica a equipe. Já na Copa Libertadores, o São Paulo ainda não iniciou a disputa das oitavas de final. De acordo com o sorteio realizado pela Conmebol, o tricolor fará 2 jogos contra o Nacional Uru ainda em agosto. No São Paulo, James Rodrigues não terá direito a despedidas e rescisão deve ser oficializada nesta quinta-feira, 8. São Paulo aguarda a rescisão de contrato com o jogador sair no bid da CBF. Meia deixa o clube após cerca de 1 ano. Rescisão de James Rodrigues. Nos últimos dias, São Paulo e James Rodrigues chegaram a um acordo para rescindir o contrato, que ia até julho de 2025. A rescisão foi assinada por ambas as partes de forma privada. O tricolor já enviou a documentação necessária para a CBF e agora aguarda a rescisão aparecer no boletim informativo diário, BID, da entidade. A expectativa é que isso aconteça ainda nesta quinta-feira, 8. A demora se dá por uma instabilidade no sistema da CBF, que acabou ficando fora do ar por alguns dias. Mas voltou nessa quarta-feira 7, e em breve a situação do jogador será regularizada. São Paulo não vai se despedir. O São Paulo tinha débitos em aberto com James Rodrigues, mas o jogador decidiu abrir mão de cerca de 75% da quantia que tinha para receber do clube para conseguir o fim do vínculo, segundo o UOL.
Além disso, o tricolor decidiu que não vai se despedir do atleta com postagens nas redes sociais, como é muito comum. A diretoria prefere um fim discreto, segundo informou o UOL. O São Paulo entende que esse tipo de despedida vale apenas para jogadores com uma relação maior com o clube, como jogadores que foram campeões ou foram revelados na equipe. James Rodrigues no São Paulo. O jogador chegou ao São Paulo em julho de 2023 sob grandes expectativas, mas teve poucos minutos com a camisa tricolor, e quando entrou teve atuações apagadas. James atuou em 22 jogos, com apenas 2 gols marcados. Porém, o meia foi o melhor jogador da Copa América, onde teve ótimo desempenho com a camisa da Colômbia. O novo destino do atleta de 33 anos ainda não foi definido. São Paulo prepara a assinatura de contrato com 2 veteranos para a próxima semana. Casares aprovou. Nesta janela de transferências, o São Paulo anunciou somente Marcos Antônio, mas pretende valorizar atletas que já estão no grupo. São Paulo tem até a sexta-feira, 9, para fazer alterações nos inscritos para a Libertadores, mas não deve conseguir reforços a tempo. Hoje, o clube não tem nada além de tentativas por Thiago Mendes. Lisiero e Marcos Antônio devem ser as únicas alterações na lista inicial. James Rodrigues, rescisão, além de Pablo Maia e Alisson lesionados, podem deixar os relacionados a depender das escolhas de Zubeldia. Em meio a tudo isso, o mercado do São Paulo também está em manutenção de grupo. Segundo apurou o Bolavic Brasil, a expectativa da diretoria seria de fechar 2 renovações já na próxima semana, Rafael e Luiz Gustavo. Renovação de Rafael. São Paulo iniciou conversas para a renovação de contrato com o goleiro Rafael. O arqueiro tem vínculo até dezembro de 2025, com uma cláusula automática por mais um ano, que será acionada. A reportagem soube que Rafael ficou muito feliz com a intenção de renovação do São Paulo e deixou o caminho livre para a renovação. Conversas entre goleiro e clube caminham de forma positiva até 2027. O goleiro foi contratado pelo time paulista em 2022 por R$5 milhões junto ao Atlético Mineiro. Rapidamente, ainda sob o comando do técnico Rogério Ceni, se tornou titular absoluto e peça-chave para as consultas da Copa do Brasil e Supercopa. São Paulo procurou Luiz Gustavo para renovação de contrato. Atual vínculo vai somente até dezembro deste ano e teria prorrogação até 2025. Atleta pensava em aposentadoria, mas vê com bons olhos a renovação por mais um ano. Luiz Gustavo se tornou rapidamente um dos líderes do elenco do São Paulo. Sua personalidade conquistou o grupo naturalmente e hoje ele é referência para todos. Em campo tem correspondido e aspira a uma renovação contratual. São Paulo tem última cartada por Thiago Mendes e quer resolver até dia 9. Negócio hoje segue da mesma forma, acerto com o jogador, mas Al Ryan travando com São Paulo. São Paulo tem até sexta-feira, 9, para fechar a contratação de Thiago Mendes e inscrevê-lo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Negócio hoje segue da mesma forma, acerto com o jogador, mas Al Ryan travando. No meio da novela que já dura mais de um mês, quem está agitando os torcedores são paulinos na web é a esposa do Thiago, Kelly Mendes. Um novo post feito por ela em seu Instagram bombou na torcida novamente. Ao ser questionada se as negociações ainda continuavam, ela respondeu o seguinte: tudo que sair nas mídias e jornais é verdade, existe sim. Estamos no aguardo de uma posição, acredite, sofremos muito com tudo isso e a cabeça fica a mil, escreveu. Notícias do São Paulo. São Paulo corre para conseguir a liberação de Thiago Mendes. Mesmo com novo reforço, Al Ryan ainda não está cedendo nas tratativas. Empresário e tricolor definiram nova estratégia. Tem até o dia 9 para ter tudo acertado para realizar a inscrição na Libertadores. Thiago Mendes foi expulso no amistoso de ontem pelo Al Rayyan. Segundo o blog do São Paulo, a atitude foi vista como uma rebeldia do atleta por conta da não liberação ao tricolor paulista. Será que agora vai? Não, mesmo assim nada mudou. Depois de fechar com Marcos Antônio, São Paulo quer fechar seu meio-campo com Thiago Mendes. O jogador atuou com frequência como primeiro volante nos últimos anos e chegaria para brigar por espaço com Luiz Gustavo. Marcos chegaria para ser o segundo, brigando com Bobadilla. São Paulo está confiante em uma liberação de Mendes nesta semana. Belmonte disse à Energia 97 sobre a função de volantes no clube. Ele, Thiago Mendes, joga de primeiro volante, segundo volante ou no tripé no meio. Se conseguirmos que ele venha com a proposta financeira que efetuamos, ficaremos muito felizes. Em nosso entendimento, ele está entre 65% a 70% de chances de vir para o São Paulo, disse.
O Zubeldia entende que ele pode fazer várias funções, como Alisson, jogador moderno, versátil. Ele pode permitir jogar em variações com Pablo, Alisson, Thiago, L. Gustavo, Alisson e Thiago. Ele tem muito volume, força física, pode dar variações importantes e é isso que a gente acredita. Ele se emocionou ao pegar a camisa do São Paulo quando esteve conosco. A gente fica muito feliz e ele está animado também, concluiu.